produção de Tifton para a produção de feno através do sistema de irrigação subterrâneo por gotejamento da Netafim. Quais os manejos importantes para a manutenção de todo o sistema? Eu estou aqui com o Vitor, que é o proprietário da área onde vai ser implantado o feno aqui. Tá? Esse aqui é o Abel da Hydra Irrigações, que é a empresa que está fazendo a implantação. Estou aqui com o Igor, que é o agrônomo da Netafim. Tá? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de feno e pasto de aras, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Vitor, eu não sei se é uma preocupação sua, mas muitas pessoas perguntam para mim se esse sistema, né, da Netafim, que é subterrâneo, como ele vai estar lá embaixo, o gotejador, pequenos furos, se pode dar problema, como entupimento, alguma manutenção. Eu imagino que você já tenha pensado nisso aí, tá? E nós queremos perguntar então, né, eu como consultor em feno, o Vitor como produtor, né, que está implantando aqui, agora como cliente da Netafim, né, Igor, vocês são responsáveis. Quais são os procedimentos, qual é o cuidado que o Vitor vai ter que ter para que não tenha problema? Porque muitas pessoas perguntam, Rodolfo, problema de entupir? Rodolfo, de entrar raiz ali e entupir? Tá? Isso é comum? Pode acontecer? Abel, quais são os cuidados para não acontecer isso? Ou existe alguma coisa para evitar isso? Tá? Como que funciona isso com o sistema aqui da Netafim, essa irrigação subterrânea por gotejamento? Bom, eu costumo dizer para os produtores que nós temos que tratar o sistema de irrigação como se fosse uma máquina. Qualquer máquina que a gente deseje que tenha uma vida útil longa, ela requer manutenção preventiva. E não é diferente com os sistemas de irrigação. Então nós temos que ter muito cuidado com esses processos os protocolos de manutenção preventiva que existem, já estão estabelecidos para que a gente possa fazer com que o nosso sistema de irrigação também tenha uma vida longa. Ou seja, existe alguns procedimentos que tem que ser feito para que não ocorra esse tal do entupimento que as pessoas me perguntam. Quais são esses pontos? De maneira bem clara para não ter problema. E para o pessoal não precisar ficar perguntando para mim, porque muita gente pergunta. Eu entendo de feno, eu não entendo de irrigação, muito menos de irrigação subterrânea. Esclarece para a gente. Bom, os sistemas de irrigação por gotejamento, existe um protocolo de manutenção preventiva que deve ser seguido para que a gente tenha uma maior durabilidade dos nossos sistemas de irrigação. A primeira coisa que nós devemos conhecer é a qualidade da água com que nós estamos trabalhando. Ou seja, a maior parte do problema pode vir numa água com partículas, sujeira orgânica, mineral, qualidade. Isso. O primeiro problema vem pela água. Exatamente, porque a água é o que passa pelo sistema de irrigação. Então qualquer coisa, impureza, alguma coisa química que existir nessa água, ela vai passar pelo sistema de irrigação, ela vai sair pelos gotejadores, que é a parte mais sensível do equipamento. Então nós temos que ter muito cuidado com os gotejadores. E aí conhecer a água é extremamente importante, porque dela nós vamos ter algumas ações preventivas que nós devemos adotar para com que a gente evite algum problema nos gotejadores. Aí eu imagino vai colocar um filtro apropriado, conforme o que foi a análise da água, para eliminar toda a partícula. Eu não sei, problema de salinidade, incrustar aí também, como se resolve com os filtros? O ideal é que a gente faça uma análise química da água, para a gente conhecer quimicamente quais são os fatores, né, os elementos químicos que existem nessa água, para aí sim a gente tomar algumas medidas. Por exemplo, sistemas de filtragem, a gente vai tomar a decisão de escolher sistema de filtragem de areia, de disco ou de tela, de acordo com a qualidade da água. O protocolo de manutenção preventiva, a frequência com que ele é executado, também está diretamente relacionado à qualidade da água. Às vezes, se a nossa água é muito ruim, nós temos que intensificar essas manutenções preventivas. Se a água não é tão ruim, a gente pode espaçar um pouco mais uma manutenção da outra. Mas uma coisa que você falou é a sujeira que vem pelo cano. Mas muita gente me pergunta, né, como consultor, muita gente me pergunta, Rodolfo, não tem problema, não tem risco de entupir a raiz? O pessoal pergunta muito da raiz entupir os gotejador, né? E aí, como seria? Como poderia evitar? Acontece isso? Tem como resolver isso aí? Tem como fazer a ação preventiva disso? Realmente entope? O risco, com certeza, ele existe e é por isso que a gente tem que lançar a mão a alguns protocolos de segurança para evitar que isso ocorra.
Quando a gente está falando de cultivos de ciclo curto, isso não é um problema. Agora, quando a gente tem culturas perenes, é necessário que a gente faça um trabalho com produtos químicos específicos para conter e proteger o gotejador dessa intrusão radicular. Não é algo que acontece rápido, né? Esse tipo de intrusão demanda muito tempo, então o produtor tem que estar sempre atento a isso para evitar que aconteça e fazer esses manejos adequados. Vale lembrar, pessoal, que a gente tem uma série de componentes ao longo do sistema, desde o cabeçal de controle e aqui no campo, que vão ajudar o Vitor a monitorar essas questões hidráulicas e saber quais são os pontos que ele pode estar tendo algum problema por questão de água ou algum outro tipo de substância que esteja afetando o sistema. Tá. Ou seja, para evitar de crescer raiz, vai colocar um herbicida para inibir o sistema radicular localizado, que não vai afetar a planta. Exato. Tá? Ok. Então, já resolvemos o problema que vem com a água, já resolvemos de uma maneira preventiva. É tudo lição de casa, Vitor, né? Com certeza. Aí esse herbicida, numa dosagem muito pequena, que não vai afetar a produtividade, mas não vai deixar a raiz crescer. E também tem um outro fator, né, que o pessoal pergunta. E o próprio solo no entope? Ainda mais se for um solo, a fração de argila do solo, que é bem pequeno, no entope. E como que acontece? Também prevenção, como que se faz essa questão? Os gotejadores da Netafim, ele possui uma tecnologia que a gente chama de antissifão. Né? No momento que o sistema de irrigação ele é desligado, a tendência é da água sair e entrar ar para dentro do sistema. E aí, nesse momento, o gotejador ele tem uma espécie de flap que ele se fecha, né? Ele fecha a saída de água do gotejador, evitando assim que esse sifonamento succione partículas de solo para dentro do gotejador. E aí, com isso, a gente não tem esse problema. Ah, tá. Porque eu imagino que a única situação que seria de entrada de partícula de solo é quando para o sistema de irrigação. O sistema de irrigação está ligado, gente, a água está saindo, está empurrando para fora, para longe toda a partícula de solo, principalmente se for pensar nas argilas. Tá? A minha preocupação, o que eu imaginava era isso, quando desligo, né? Quando desliga a irrigação, ela tende a voltar um pouco de água e fazer uma pressão negativa. Exato. Então esse sistema aí resolve. Com esse mecanismo de proteção do gotejador, a gente não vai ter esse problema. Em áreas, em topografias mais planas, como é o caso do Vitor aqui, esse efeito ainda é menor, porque esse efeito de sifonamento ele vai ser muito pequeno. Agora isso pode acontecer em áreas com declive, pequeno declive, esse sifonamento ser mais alto, aí sim essa tecnologia do gotejador, ela vai evitar de que isso aconteça. Vitor, entendeu bem? Entendi. A água que vem suja, passa por filtro, não vai levar a sujeira. Crescimento de raiz? Não vai acontecer. Não vai acontecer porque vai colocar esses herbicidas que a Netafim está recomendando, quantidade pequena, não vai afetar a produtividade. E também a própria fração do solo argila também, o próprio sistema vai prevenir. Ou seja, sem problemas, né? Contanto que você cumpra a cartilha. Cumpre. Mas disso eu sei que você, eu sei que ele é perfeccionista pra caramba. Gente, tá aí mais uma dica do agrônomo pra você.